Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no seu, no meu, no nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de histórias contagiantes para trazer aqui para você. Hoje nós vamos conversar com um jornalista que atua há mais de 25 anos, Reginaldo Viana, e também ele atua como radialista há mais de 30 anos. Ele tem muita história boa para contar para a gente. Vamos lá, Reginaldo, então bater um papo descontraído. Eu costumo dizer que aqui é uma conversa entre amigos. E, em primeiro lugar, agradeço por aceitar esse convite, por compartilhar a sua história, a sua experiência de vida, inclusive, com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que é importante, né, a gente colocar um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo, né? Porque a gente não sabe tudo e nunca vai saber de tudo, né? Todo momento nós estamos aprendendo. E a comunicação, o rádio, a televisão, né, os veículos que proporcionam esse contato de comunicação me fascinam bastante. Por isso, eu acho que escolher a profissão de radialista, primeiro, né, no primeiro processo, depois jornalista e depois professor, me fez entender um pouquinho desse universo, né? E a responsabilidade que nós temos, né, você, nós, todos nós que estamos comunicando, né, com a sociedade, de levar algo que ela possa entender. E como trabalhar essa linguagem? É preocupante, né? É, realmente, né? Tem muita responsabilidade, né, ao falar diante de um microfone, porque você lida com pessoas, lida com vidas, histórias, enfim. Não somente isso, mas antes de entrarmos um pouquinho sobre essa história profissional, eu gostaria de saber quem é Reginaldo Viana. Eu sou uma pessoa que se envolveu, né, na comunicação, mas antes ali o menino, né, Reginaldo Viana, ele começou a trabalhar com 12 anos de idade, né? Os meus pais tinham se separado, né? E a gente precisava buscar uma receita, alguma coisa para ajudar dentro de casa. Então, o Reginaldo Viana começou a trabalhar muito cedo, aqui em Bauru, com 12 anos, no CIPS, né? No Consórcio Intermunicipal de Promoção Social. Eu tenho eu gosto de falar disso, porque assim, eu comecei num processo carpindo rua, né? Que era a limpeza pública que tinha na cidade de Bauru. E da limpeza pública, com 15 anos, eu coordenava quase 1.200 meninos, né? Então, esse é um processo que todos nós já temos, né, em nós, que a gente vai aflorando a cada momento. Então, o Reginaldo é uma pessoa que gosta de pessoa, que gosta de olhar para a pessoa, que gosta de conversar com as pessoas e, se possível, ajudá-las e nunca atrapalhá-las. Importantíssimo isso, esse olhar e ter o comportamento também, né, ter a atitude. Você mencionou sobre os CIPs, a sua história ali, teve esse momento e quando, a partir dali, surgiu esse interesse ou esse convite para o rádio? Eu, no CIPs, né, por estar ali gerenciando o processo de colocar os meninos no mercado de trabalho, eu fui até a antiga Rádio Bandeirantes, ali na Nuno de Assis, para quem está em Bauru acompanhando, né, na Avenida Nuno de Assis, e fui conversar lá para colocar esse menino para ser um office boy dentro da emissora. E pessoas que estavam ali ao meu lado me ouviram, né, naquele momento e perguntaram se eu era radialista, né, e eu disse que não, né, mas e você não gostaria de fazer um teste, de entrar no processo radiofônico? Eu estou disponível, né? Eu gosto de desafios e eu acho que é importante, né? E fui fazer o teste, comecei fazendo o plantão esportivo, né, dos jogos do futebol amador de Bauru, e foi uma escola, né, a verdadeira escola. Dali não tinha como mais deixar a comunicação, né? Paralelo a isso, eu comecei a fazer teatro, né, que é um caminho para a comunicação, com a Celina Neves, que foi a minha professora, e tudo isso, o teatro, fazendo teatro, a escola de teatro, as leituras, me fomentando para o rádio, foi quando eu falei, agora é o rádio que eu vou fazer. E abandonei a parte administrativa, né? Eu dei todo o processo daquilo que eu fazia com os CIPs. Falei, não, agora eu vou para o teatro e vou para a comunicação. E aí a gente foi caminhando. Interessante, nos bastidores você estava comentando sobre a leitura, a importância da leitura e como funcionava também nas escolas. Conta pra gente, compartilha aí para quem está nos acompanhando. Eu venho de uma escola, né, de leitura muito importante. Quando eu fazia teatro com a Celina Neves, eu chegava antes dos ensaios, ela falava, olha, você já chegou primeiro que todo mundo, senta aqui que eu vou te dar um livro para você ler, né? E a leitura veio nessa época de falar, olha, eu preciso dessa leitura, preciso entender o que está acontecendo, preciso compreensão. E quando a gente conversava nos bastidores a questão da leitura, hoje, por exemplo, quem está querendo ir para o mercado como comunicador, como radialista, como apresentador, e não está lendo, ele não vai ser um bom profissional.
Tá. E lendo em voz alta. Exatamente. A primeira leitura, a gente faz aqui a nossa leitura, né? Mas a leitura, para eu projetar, ela tem que ser em voz alta. Se eu quero ir para a comunicação, eu tenho que entender como eu estou falando, né? Como as pessoas podem me entender. Hoje a gente tem uma ferramenta que é fantástica, que é o nosso celular. Você pode gravar e perceber o que você está falando, de como você está falando. Então, a leitura em voz alta, ela é fundamental para você iniciar na carreira de comunicador. Eu falo comunicador, é o radialista, é o apresentador, na televisão, em qualquer meio. Não só da comunicação. Um palestrante, todos. Aqueles que não estão lendo em voz alta, não vai ser um bom profissional. Por quê? Porque ele não consegue entender o que ele está falando. Se você não entende o que você está falando, imagine quem vai entender, né? Se você não percebe as suas falhas, né? Isso eu falo, é o primeiro processo para você se profissionalizar. E depois você vai buscar técnicas, né? Tem fonoaudiólogos que auxiliam no processo, mas enquanto você não entender quem é você, não adianta. É um processo meio que individual também, e solitário e necessário. Exatamente. Aí você vai me falar, mas existem pessoas que já vêm com a voz pronta. Vem com um tom de voz. Não, ela pode vir. Eu acredito que a minha voz ela foi se aperfeiçoando também com o processo. Por quê? Porque você tem um entendimento, você tem a respiração, você tem um processo de ter a tranquilidade ao falar, porque comunicar, você tem que fazer com que o outro entenda. Onde tem ruído, não tem comunicação. Se eu não entendo o que você me fala, não tem comunicação. Porque eu vou fazer interpretação do que você está me passando, e essa interpretação pode ser totalmente diferente do que você queria me passar. Então, quando eu entendo o que eu estou comunicando, né, da forma que eu estou falando, isso para um professor, isso para quantos professores a gente já falou em sala de aula, olha, eu não entendo o que ele fala, eu não compreendo o que ele está falando. O professor tem a obrigação de ter a melhor fonação possível para com o aluno, a melhor comunicação com o aluno, né? E agora no rádio, não tem dúvida, né? O rádio, se você falar, eu vou para o rádio e eu não tenho, não é a voz, gente. Hoje, principalmente, antigamente a gente tinha a questão olha, o timbre de voz é o que vai dar o microfone para você falar. Não, hoje não é o timbre de voz, hoje é a forma que você coloca, é a forma que você se apresenta, é a forma que você tem de comunicar. O rádio hoje eu percebo que está muito repetitivo nos tons de voz. Tá? A gente precisa ser um pouquinho mais plural hoje, né? Porque a gente fica num ritmo só, eu até brinco, né? O varejão, que é aquilo. Quando a gente ia na feira antigamente, a gente via as pessoas, olá, dona Maria, vem para cá comprar, traga a bacia. Isso está acontecendo no rádio hoje, não foge muito. Olá, uma ótima tarde para você, estou aqui, você vai acompanhar a partir de agora. Então, quando a gente trabalha essa linha, a gente perde, né? A gente não chama atenção, fica só no ritmo. Falta uma identidade. Falta identidade. Eu acho que quando você descobre a sua identidade mais cedo e profissionaliza-se, aí é onde você vai ser o melhor profissional, onde você vai ter o destaque como profissional. E falando nisso, identidade, como que você se percebeu e se descobriu nessa questão da comunicação? Inclusive, o que te faz manter tanto tempo assim, né? 25 anos como jornalista e 30 anos aí já na história do rádio. Eu comecei, eu tive, acho que eu falo assim, nós somos escolhidos, né? Eu acho que Deus, quando nos coloca aqui, a gente tem uma missão e essa missão é para isso, né? Quando eu estava na escola ainda, né, menino, minha voz ela mudou aos 14 anos, né? E o que poderia ser algo traumático, porque toda vez que você respondia um presente na sala de aula, a classe inteira olhava para quem estava respondendo. Aqui no primeiro momento era meio traumático, porque todo mundo olhando para você, você fala, poxa vida, né? Não é algo agradável, né? E eu usei isso, que os professores também tiveram ali a expertise de falar, olha, leia o texto. Começa a ler o texto. Eu comecei a ler o texto. É por isso que eu falo muito da questão da voz, na colocação da leitura em voz alta. Comecei a ler o texto, ler texto. Chega uma hora você fica um pouco mais... você aprende um pouco mais. Não vou dizer que você tenha todo o conhecimento, mas você aprende um pouco mais. Você domina a sua respiração, a pontuação, as palavras, a dinâmica de como você vai colocar para que as pessoas possam entender. E isso, né? E isso me deu um pouquinho de embasamento para eu chegar na comunicação. E isso me levou para o rádio, né? E isso não é isso que me mantém no rádio. O que me mantém no rádio é o estudo. Né? O que me mantém na televisão, o que me mantém em qualquer das minhas ações que eu tenho, é o estudo, é a leitura, é a compreensão, é buscar dúvidas.
Hoje a gente tem lá na internet, você dá um clique lá, você busca qualquer palavra, você vai ter a informação que você quer. Só que você lê tão superficial que você pensa que está sabendo. Só que naquele momento você teve aquela informação. Só que depois você começa a inventar. Porque você não pesquisou, você não avaliou, você não entendeu a essência daquele processo. Você precisa ter entendimento. E eu fico preocupado com o jovem de hoje que está estudando, que ele não tem esse entendimento. E como é que ele vai comunicar lá na frente? Você pode ver que hoje a gente só digita, né? A gente não ouve mais quase a voz da pessoa. Sim, essa comunicação está um pouco se perdendo justamente por causa disso, né? Totalmente. As redes sociais, você acha que também interferem. Mas antes de falar sobre as redes sociais, Reginaldo, também gostaria de saber um pouco mais sobre, ou melhor dizendo, saber sobre a sua história, né? O primeiro comunicador ali na Rádio Veritas. Qual que é essa relação? E para quem não conhece, quem foi, né? O que foi a Rádio Veritas? Compartilhe conosco também esse momento tão importante, né? A primeira voz de lá e também, digamos assim, a última quando fecha a rádio. É alegre e triste ao mesmo tempo, né? Porque assim, a Rádio Veritas, eu lembro quando ainda fazia teatro e eu fui para a USC como ator, né, no Teatro Veritas. E era uma Jacinta, reitora da universidade naquela época, foi fazer o curso de rádio junto comigo. Ela era da minha turma do curso de rádio no Senac. E a gente foi fazer esse curso, ela falou assim, eu quero ter uma emissora de rádio, né? E quem sabe você não venha a fazer parte, né, do nosso quadro de funcionários na emissora. E foi. Aí a primeira voz da rádio, o primeiro movimento da rádio, eu fui gravar a hora certa, né? Todas as horas, né? 24 horas eu gravei. 1h e 1 minuto, 1h e 2 minutos, 1h e 3 minutos, e eu gravei total, para a gente inserir na grade da rádio, porque ela não tínhamos locutores, até então assim que ela entrou no ar. Ela é uma rádio instrumental, sem locução nenhuma, música e hora certa. Né? E eu fiz toda hora, foi o primeiro momento, eu fiquei 8 horas mais ou menos gravando todo o processo para pegar o mesmo ritmo, o mesmo entendimento. De manhã você tem que ter um ritmo, à tarde você tem que ter outro, à noite você tem que ter um outro ritmo de hora para poder as pessoas entenderem e relaxar. Por isso que a comunicação, ela não é só você falar, a comunicação ela tem um estudo, né? E aí a Rádio Veritas me abriu essa porta para fazer essa primeira locução. Eu já estava na USC como funcionário, trabalhava pela Fundação Veritas dentro da Universidade do Sagrado Coração e na TV USC. A TV USC já existia primeiro que a Rádio Veritas. A TV USC fazia parte do canal universitário de Bauru, né? E aí a rádio foi crescendo e aí entrou o Momento USC. Aí a primeira locução do Momento USC também eu que fiz, que eram as notícias do que estava acontecendo no campus da USC, né? Que a gente levava para a população. Era uma forma de entrar já a informação na Rádio Veritas. Aí eu criei um programa musical que chamava Reflexões, né, que era falar de vida dos artistas, refletirmos sobre a vida daquele determinado artista e colocar as suas músicas. Começamos com a locução, né? E aí, paralelo a isso, eu estava fazendo jornalismo. Na USC mesmo, eu estava cursando jornalismo, já tinha terminado radialismo e estava cursando jornalismo. Aí, na minha construção como aluno, eu criei o Revista Bauru, que era uma notícias no final de semana, um jornalismo de notícias todas as notícias que aconteciam durante a semana, a gente fazia um apanhado daquelas notícias e fazíamos segunda, todas as 10 notícias principais da segunda, terça-feira, as 10 notícias, quarta, quinta, sexta e por aí adiante a gente fazia essa retrospectiva das notícias que aconteciam na cidade de Bauru. E colocávamos lá, e entrava editoria de cultura, entrava esporte, e aí fomos criando todo um processo dentro da universidade e a rádio foi ganhando corpo, né? E eu aí saí da TV USC naquele momento e fui ficar diretamente na rádio. Na época, quem coordenava a Rádio Veritas era a Rosiane Andrello, que era professora do curso de jornalismo na universidade, e no momento que ela saiu, eu assumi a direção. Em 2007, eu assumi a direção e fiquei até desligar a rádio em 2012. Né, como diretor da Rádio Veritas, aí eu tinha autonomia para criar programas. Aí eu fui criando Locutor por um Dia, fui criando Samba Sim, Samba Sábado, eu fui criando a música e Seu Tempo. Aí criei, em média, mais de 20 programas na Rádio Veritas. E a gente conseguiu alcançar uma audiência que nenhuma rádio educativa tinha, porque as pessoas não entendiam a rádio educativa.
Pensava que era só música clássica, era só... Aí não, a gente colocou... Quando eu coloquei pagode no rádio, e as pessoas falaram, mas você vai tocar pagode na Rádio Veritas? Eu falei, a Rádio Veritas precisa chegar aonde ela não está chegando. E a educação precisa acontecer nos meios das pessoas que não estão tendo esse tipo de informação. Quando eu coloco um pagode e depois eu coloco um comunicado, as pessoas vão continuar ouvindo o comunicado e depois ela sabe que vai vir a música dela. Ou seja, isso realmente é fazer comunicação, é fazer jornalismo, é a somatória de toda a sua experiência. Exatamente. Né? Então foi um momento muito importante também da sua trajetória. E desligar a rádio foi difícil, né? Porque assim, nós tivemos uma determinação do Ministério das Comunicações, falou assim, a rádio precisa sair do ar. Eu imagino. Você vai continuar contando para a gente essa história, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Está gostando do nosso bate-papo com o jornalista e radialista Reginaldo Viana? Então não saia daí que nós vamos continuar com esse bate-papo gostoso. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. Estamos falando com Reginaldo Viana, jornalista e radialista. Está gostando do nosso bate-papo? Então nós vamos continuar aqui fazendo um ping-pong. Reginaldo, antes do intervalo, a gente até entrou um pouquinho falando sobre a questão da internet. Na sua visão, vamos fazer um ping-pong, né? Digamos assim, eu falo uma palavra e você responde. A internet na área da comunicação e para a vida também, o que representa e o que significa para você nos dias atuais? A internet é fundamental nos dias de hoje, mas nós temos que saber como utilizar essa ferramenta. Tem muita gente utilizando ela de forma errada, né, para outros caminhos, mas quando você utiliza ela para comunicação, para informação e para a rapidez que ela tem, isso é fundamental nos dias de hoje. Premiação. Vamos falar de teatro. Compartilhe conosco sobre a premiação que você recebeu. Foi uma surpresa. Eu fazia uma peça do Carlos Alberto Sofredini, na Carreira do Divino, ali na Universidade Sagrado Coração, no Teatro Veritas, e a gente estava concorrendo no mapa cultural, né? Saímos de Bauru, no regional, fomos para o regional e fomos para o estadual. Neste momento em que a gente estava ali, né, eu não esperava ganhar o prêmio exatamente, não tinha essa pretensão, porque assim, eu gosto de teatro e sempre gostei, né, dessa arte, e de fazer com que o outro... É informação também, é uma comunicação diferente, mas ali era um pouquinho mais um entretenimento, né, do Sofredini. E, de repente, o personagem cresceu de uma certa forma. Eu entrava, eu fazia um personagem que era baseado um pouco nas ações do Monteiro Lobato. Eu fazia um fazendeiro que se transformava em lobisomem. Só que ele não transformava em lobisomem assim, você olhar para ele era lobisomem. Mas ele deixava entender que ele se transformava em lobisomem. Né? Mas todo o processo que ele vinha para a peça, a linguagem, foi ganhando tal peso, as crianças adoravam e a gente percebia. Aí num dia da premiação, da classificação, eu assustei, porque eu esperava que um outro rapaz, que era o ator principal, inclusive eu não era ator principal, eu era o ator coadjuvante, e ganhasse o prêmio. Eu ganhei o prêmio como ator principal, e eu não estava concorrendo como ator principal. Então, aquilo ali foi um presente muito gratificante para mim. Na época, até a reitora falou, não, agora você não precisa fazer jornalismo, você vai fazer artes cênicas. Eu falei, não, mas eu vou para o jornalismo, que é a minha área, e o teatro é a minha segunda opção. Eu amo fazer teatro, eu amo entrar em cena, mas como profissão eu quero ser jornalista. Comunicação para os jovens, para os dias atuais. Conselho. Olha, a comunicação do jovem hoje, ela precisa ser mais ativa, né? Mais assertiva. A gente está tendo uma comunicação hoje, primeiro, né? Vamos pensar, não pensando em veículo, vamos pensar na nossa família, no dia a dia. Os pais não têm tempo de comunicar com seus filhos, os pais não têm tempo de dialogar com seus filhos. O mundo vai dialogar. Né? E qual ensino você quer passar para ele? Depois você quer cobrar e você fala, poxa vida, eu não tive tempo de dialogar com meu filho. Então vamos ter essa comunicação, porque de repente o que aparece lá nos veículos de televisão, no YouTube da vida, ou em qualquer rede social, nós temos responsabilidade, porque nós temos que orientar os nossos filhos para que eles tenham a informação de como assumir aquilo. Se eles não tiverem essa informação, essa comunicação vai estar falhando primeiro comigo. Depois ele vai falhar com o mundo, né? Com todo o universo. E família para você? Família é tudo, né? Eu acho que eu tenho 3 filhas, né? Amo minhas filhas. Hoje estou com 2 netos. Eu tenho a Letícia, a Giovana e a Maria Clara, minhas filhas. O Gabriel e o João Lucas são meus netos.
E para mim, família é o alicerce de tudo, né? É você ter o destino, aonde voltar, a quem olhar. Porque falar cuidar é muito relativo. Hoje qualquer pessoa cuida de pessoa desde que ela queira. Mas se você não tiver amor, se você não tiver carinho, se você não tiver respeito, isso não é família. Então, para mim, família é carinho, amor e respeito. Um livro? Um livro. Eu estou preparando o meu livro, né? Eu tenho uma história a ser contada aí pela minha infância, minha juventude, que é a minha passagem pelo CIPS, e eu estou escrevendo Menino de Ontem, Homem de Hoje. Né? É um livro que eu pretendo lançar em breve, contando um pouco dessas histórias, desse menino que trabalhava cedo, desses meninos que trabalharam cedo, desses meninos que saíram do processo, que talvez não tivesse credibilidade nenhuma, né, naquele momento, pela fragilidade que viviam, e conseguiram alcançar muitos terrenos, que eu falo, né? São terrenos que você vai construindo e abrindo e construindo as suas obras. Então, esses terrenos, eles serão contados no Menino de Ontem, Homem de Hoje. Forte o título, interessante. Foi uma escolha, uma luz que me veio. Muito bacana. Esse ping-pong aqui foi uma forma que eu encontrei para a gente tentar falar um pouquinho mais sobre Reginaldo Viana, porque o nosso tempo aí ele está é muito escasso, né? Esgotando, e quando o assunto é agradável, tem muita informação e contribui realmente com a população, que eu acho que jornalismo e comunicação é isso que a gente estava falando, Sim. Tem que se comunicar com o outro. E dentro dessa comunicação, você também é professor, Sim. Inclusive na área de locução, no Senac. Sim, eu tive um convite para ir para o Senac na época, né, para fazer parte, né, do curso de locução, e foi um convite que, assim, eu falei, será que eu estou preparado para estar ali à frente, né, e capacitar profissionais que possam exercer a função como eu, né, porque a partir do momento que você está capacitando eles serão profissionais como você, né? Será que eu estou pronto para isso, né? E essa pergunta veio no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e a gente vai sempre nos perguntando. Mas quando eu entro para ministrar uma aula, eu tenho a responsabilidade de estudar muito antes. Muito, muito. Por quê? Quem está ali, ele está indo para aprender, para buscar. Né? E eu até falo, cada aluno chega com um repertório. Se você não tiver capacidade de provocar nele e tirar dele o que ele é, a gente não vai montar, eu não vou montar um robô. Eu vou tirar de cada locutor a sua forma de locutar, de cada profissional a sua forma de comunicar. Então, ser professor, estar professor é uma dádiva, é uma escolha que você faz para auxiliar o outro. Você não é melhor e nem... O professor apenas estuda antes. Ele estuda antes do aluno. Porque quando o aluno ele estuda, ele pode ultrapassar quem está ministrando a aula. E Bauru para você, o que significa, inclusive no seu olhar? Eu sou apaixonado por Bauru. Saí de Bauru para viajar, fazer trabalhos fora, mas eu não vejo a hora de retornar para a minha cidade. Né? Não nasci em Bauru, né? Eu nasci em Garça, Lupercio, aqui, né? Pertinho. 50 e 60 quilômetros mais ou menos de Bauru, mas vim para cá com 2 anos de idade, né? Então essa cidade me adotou, eu adotei a cidade. Eu não conheci praticamente a cidade que eu nasci, conheço sim, vou lá, né? Mas não vivi dentro da minha cidade. Então eu vivi Bauru, eu respiro Bauru e eu gosto de Bauru. Eu quero fazer muito por Bauru ainda. Não vou falar aqui agora, mas tem projetos por aí para que a gente possa fazer muito pela nossa cidade. E nós não falamos também, que acho importante mencionarmos aqui, você também é assessor de imprensa, inclusive da FAMESP. Sou assessor de imprensa da FAMESP. Mencione para a gente sobre essa experiência também e a importância da FAMESP aqui para a cidade. Uma outra, só para pontuar, a FAMESP hoje é a segunda maior empregadora da cidade de Bauru, né? Só para a gente pontuar esse contexto da importância dela na cidade. Para quem não conhece a FAMESP também... A FAMESP é uma fundação de amparo, né, à pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje ela administra as unidades hospitalares, Hospital de Base, o Hospital Manuel de Abreu, o Hospital Estadual, Maternidade Santa Isabel e o AME aqui na cidade de Bauru. Né, em Tupã ela tem uma outra administração do AME, Itapetininga outro AME, Botucatu ela tem um hospital próprio de infectologia, que é o Saidan, que fica lá em Botucatu, e ainda ela administra parte de ações dentro do Hospital das Clínicas. Então a FAMESP é uma fundação, a OS hoje, né, que cuida da saúde, que preserva a saúde. Eu tive o privilégio de ser
contratado como assessor dessa instituição. E nesses últimos 6 anos, como assessor da FAMESP, eu tenho aprendido muito, porque lá eu também produzo 2 programas, que é o FAMESP Notícias e o FAMESP Entrevista, que hoje nós veiculamos eles na TV Unesp. Né? Então, são 2 produtos que a gente acaba produzindo para ir para essas emissoras e mostrar para a população o que de importante na saúde a FAMESP está fazendo. Qual é o papel da FAMESP para a sociedade? A gente está mostrando. As dúvidas que você tem? Porque hoje a gente fala de saúde e saúde pública, do Serviço Público de Saúde, do SUS, por exemplo. As pessoas perguntam, mas eu vou lá, estou na fila, eu não consigo entrar, é culpa da FAMESP. Não é culpa, existe um sistema. Porque quando você entra dentro de uma unidade de saúde, você é muito bem atendido. E isso é o serviço que a FAMESP está oferecendo. O restante, ele vem de um sistema de vagas, de um sistema de colocação dentro das unidades. Porque quando você chega dentro da unidade, você é bem atendido. Pode perguntar para qualquer pessoa que passou por uma unidade, qualquer mãe que foi ter um bebê ali na maternidade, né, que teve seu filho ali. E hoje, né, a maternidade, os anos que já tem aqui na cidade, na FAMESP hoje já está com 13 anos, cuidando dali da maternidade. Mas nesse processo que a FAMESP chegou, vê a mudança na transformação do cuidado. Você entra na maternidade hoje, parece um hospital particular. Você entra no hospital estadual, também o hospital de base, que era velho, né, pela existência do prédio, hoje você vai vendo as mudanças, as transformações e o cuidado com a saúde da população. Isso é fundamental. E estar ali, fazendo parte e olhar para esse processo, ali também está vindo mais um projeto de educação que a gente está fazendo também, comunicação para a educação, que vai ser aí colocado para toda a sociedade. Né? A gente está pensando numa plataforma de educação, de fazer com que essas pessoas possam ter acesso ao conteúdo de educação e cada vez mais pensar numa saúde preventiva e não somente na saúde curativa que a gente tem hoje. Importantíssima para a cidade, inclusive. Muito importante. Reginaldo, realmente estamos chegando ao final. Gostaria que você deixasse uma mensagem especial para todos que nos acompanham diante de todo esse seu aprendizado aí que você tem no dia a dia, que eu acho que a gente aprende todos os dias, né? E ensina também como um comunicador, como jornalista. Qual a mensagem que você deixa para quem nos acompanha? Eu acho que assim, todos nós devemos ter um olhar para o outro, principalmente. Um olhar não de menosprezar, mas um olhar de que nós precisamos ajudar um ao outro. Ajudar como? Informando corretamente, auxiliando nas suas necessidades. Às vezes um sorriso, ele transforma muito mais uma pessoa do que você colocar um prato de comida na mesa dela. Então eu acho que nós precisamos, para a gente finalizar, pensar no processo, a gente está falando de comunicação, pensar no processo de comunicação, eu preciso ter empatia para com o outro, né? E essa empatia é colocar a comunicação verdadeira. A gente vê comunicadores aí querendo crescer como profissional ou aparecer como imagem, mas esquecendo do ser humano. Então a gente precisa olhar para o ser humano, que ele precisa da verdadeira comunicação, de verdade. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite e por contribuir nesse momento aqui do Conversa Diária. Sucesso para você. Para todos nós, eu que agradeço. Você gostou da nossa conversa com Reginaldo Viana, jornalista e radialista que, inclusive, faz muito aqui pela cidade por meio da comunicação, ensinando e inspirando pessoas. Agradeço a você pela participação que nos acompanhou até agora e continue nos acompanhando porque teremos mais convidados especiais trazendo informações da cidade para você. Meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.